Primeira coisa é que parte desse câmbio alto, como você colocou, reflete a insegurança política em relação ao país. Não é só insegurança econômica, é política. Vou dar um exemplo. Nós acabamos de aprovar o marco do saneamento básico. Sim. Algo fundamental para atrair investimento numa área essencial, que resolve um problema social muito grande, que é dar, evidentemente, esgoto tratado e água tratada para a população, gera emprego e tem enorme impacto em redução de doenças, especialmente doenças na área infantil. Ou seja, por que nós não conseguimos acelerar o programa hoje? Por lógico, tem a parte da licitação que demora, da concessão que demora, mas tem uma questão da insegurança em relação ao país. Como ninguém sabe qual que é o dia de amanhã, numa coisa que exige investimento de longo prazo e muito dinheiro privado, o que as pessoas estão fazendo? Esperando o resultado das eleições para ver se decidir se vão investir ou não no país. Portanto, parte desse câmbio é fruto dessa insegurança política causada por esse governo. Certo? Segunda coisa, reflete a parte econômica que nós falamos. Toda a agenda liberal que prometeria que era abrir economia, fazer o Brasil se inserir nas economias globais, investir em ciência e tecnologia, nada foi feito disso. Portanto, isso acaba afugentando o investimento. E terceiro, uma questão, como você bem colocou, global. Ou seja, o preço do petróleo começou a subir lá, mas o preço do petróleo subiu. $85. 85 dólares, subiu o preço do petróleo, mas o problema é o nosso câmbio. Então, o que nós temos que fazer? Mostrar rigor com a administração das finanças públicas. Nós precisamos aprovar as reformas estruturais do Estado que não foram aprovadas, inclusive a tributária. A reforma tributária estava pronta para ser aprovada. Nós tínhamos um projeto na Câmara que havia conciliado a PEC 45 com a PEC 110, que estava no Senado, que tinha o apoio de 27 governadores, tudo pronto para votar. E o Arthur Lira não colocou para votar porque não queria dar crédito a um rival seu do Piauí, que era o relator da matéria. Então assim, e aí o que acontece? O governo vem com outro projeto, que sequer o ministro da Economia leu o projeto, que foi feito na Receita Federal e que foi um absoluto desastre e desarticulou toda a conversa em torno da reforma tributária. E aí o que nós temos? O populismo normal, que é quando aperta a coisa, você quer controlar preço. Nunca um controle de preço deu certo no Brasil. E mais uma vez nós estamos tentando influenciar na formação de preço com o populismo fiscal de aprovar essa questão do ICMS, que prejudicaria enormemente a finança dos estados e municípios que estão fazendo um esforço incrível para manter os governos bem equilibrados e para poder prestar serviço de qualidade para a população. Aí alguém poderia lhe provocar lhe dizendo o seguinte: ué, mas um liberal não deveria defender a diminuição dos impostos? Sim, acho que nós temos que fazer o seguinte: o Brasil não tem capacidade para ter aumento de imposto. O que o Brasil precisa ter hoje, nós sabemos, é o que nós chamamos do imposto neutro. Se você sobe um determinado imposto, tem que reduzir o outro lado. O que não dá é para ter aumento da carga tributária. É um absurdo ter aumento da carga tributária num país que está há 10 anos vivendo uma recessão econômica, com o maior desemprego da história do país e, como você falou, o maior número de miseráveis. E, portanto, não dá para prejudicar ainda mais o setor privado nesse momento. O que nós precisamos é gastar melhor o dinheiro público, com critérios baseados em política, como eu disse, em evidência e dados. Se nós não fizermos isso, nós estamos, no fundo, afundando o setor privado. Veja só esse número, que para mim me choca, Guilherme. Mais da metade dos nossos jovens querem ir embora do Brasil porque não enxergam oportunidade no Brasil. Nós estamos perdendo o capital humano, que é uma das coisas mais valiosas para a retomada do crescimento, do desenvolvimento e do investimento no Brasil. Isso mostra um país de gente que tem desesperança em relação ao país. Nós precisamos resgatar esse orgulho, essa confiança dos mais jovens, mostrando claramente que esse governo vai abrir a economia, incentivar o empreendedorismo e ajudar aqueles que querem produzir riqueza e não esses que gostam apenas de extrair riqueza do setor privado para pagar uma máquina pública ineficiente.